Se você está procurando uma massa estruturada que pode ser usada com qualquer recheio que não vai te deixar na mão, então você está no lugar certo. Essa massa, além de estruturada, ela não precisa nem de batedeira nem de liquidificador. Perfeito, não é mesmo? Então fica nesse vídeo para assistir até o final e aprender a melhor massa da sua vida. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Dutiana, sejam muito bem-vindas e hoje eu vou ensinar para vocês uma massa que eu criei e aí eu chamo essa massa de método Dutiana porque é uma massa que eu criei para facilitar aí a sua vida, não precisar de utensílios caros como liquidificador e batedeira para você conseguir fazer ela na mão e ao mesmo tempo ela fica uma massa estruturada e molhadinha, perfeita para você poder usar nos seus bolos. Então essa massa, como eu disse para vocês, como ela é estruturada e molhadinha, eu misturei aí a manteiga, que vai trazer a estabilidade da nossa massa, um sabor excepcional e além disso vai deixar aí a nossa massa mais estruturada. Quando ela é gelada, ela fica um pouquinho mais firme e quando temperatura ambiente, ela fica muito macia. E já o óleo, que eu coloquei na receita também, ele vai trazer a umidade que a gente precisa para nossa massa. Todos esses ingredientes precisam da quantidade certa, senão vai acabar desestruturando o nosso bolo. Para começar, a gente vai precisar de um bowl e a gente vai começar com a manteiga. Esse método que eu estou usando é um método mais ou menos por adição, que a gente vai colocar aqui primeiro os molhados e depois a gente vai adicionar os secos. Todos os ingredientes da nossa receita vão estar aqui na descrição do vídeo, as quantidades certinhas. E se você vai fazer essa massa, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber dicas como essa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é esquentar o nosso leite, porque a gente vai fazer um buttermilk, que é como se fosse transformar aí o nosso leite em um tipo de iogurte, bem por cima falando. Então a gente vai esquentar esse leite, mas eu não vou esquentar para transformar ele num iogurte. Eu vou esquentar ele mais para poder adicionar aí o nosso cacau e o nosso café solúvel para ele dissolver melhor, tá? Então se eu não fosse usar esses dois, eu não esquentaria o leite, eu só adicionaria o limão para ele virar o buttermilk de uma vez. Prontinho, esquentei meu leite 30 segundinhos no micro-ondas, é o suficiente para ele aquecer aí. E agora a gente vai adicionar o nosso cacau, você pode usar o chocolate 50%, vai ficar um pouquinho mais doce. E o nosso café solúvel. Misturo isso daqui muito bem até que dissolva completamente o meu cacau. Meu cacau dissolvido, aqui meu leite está bem dissolvidinho, e o meu café solúvel também. Agora a gente vai adicionar o nosso limão. Meio limão aqui já é o suficiente, tá? Só que o limão precisa estar caldudo. Ó, esse meu limão tá com bastante caldo. Isso vai fazer com que o nosso leite talhe e aí ele fique e deixe mais sabor no nosso bolo, um cheiro maravilhoso e ele dá uma textura diferenciada também. Misturo mais um pouquinho e aí eu vou reservar aqui essa misturinha para ela poder talhar. Ó, vejam que ela já tá mais grossinha, olha aqui, ó. Tá bem mais grossinha. Dá uma olhada. E agora eu vou deixar ela aqui no cantinho, que já já a gente vai voltar a usar. Agora vamos começar o nosso bolo de fato. Primeiro a gente vai adicionar aqui no nosso bolo a nossa manteiga em temperatura ambiente, no ponto de pomada, que nada mais é do que esse ponto que ela tá mole, mas ela não tá derretida. E junto com ela a gente vai adicionar os açúcares. Por que eu falei que ele é meio método de adição? Porque a gente mistura aí o método por adição com o método cremoso e mistura esses dois tipos de método. Por quê? O método cremoso é a mistura aí da manteiga com açúcar e bate até que ele fique um creme bem fofo. A gente vai fazer praticamente isso, mas não vai precisar bater demais, então não chega a ser o método cremoso de fato. Uma dúvida muito frequente, Ana, preciso usar o açúcar mascavo? Não, não tem necessidade de você usar. Eu uso aqui porque ele dá mais umidade para nossa massa e fica mais saborosa. Mas caso você não queira, não tem problema, é só você substituir a mesma quantidade por açúcar, o açúcar refinado mesmo que a gente usa. Como a gente não tem aqui a manteiga suficiente, a umidade suficiente para agregar aqui na nossa massa, então ele não vai ficar aquele creme fofo que a gente faz
quando a gente faz aí o método cremoso. Por isso que eu não chamo de método cremoso, tá? Agora que ele tá bem misturadinho, que a gente fez aqui essa farofinha, a gente vai adicionar os ovos um a um. Nesse caso, eu não preciso retirar a película, por quê? Porque o nosso bolo é de chocolate e o chocolate e o café vai inibir aí o cheiro do ovo. Então fica tranquila que não vai ficar com cheiro de ovo. A gente vai adicionar os ovos um a um, bater bem até acabar. Então coloca um ovo, mistura bem, coloca outro, mistura bem. Bateu tudo muito bem, olha a textura. Agora a gente vai adicionar aqui o nosso óleo e o nosso buttermilk que estava descansando. Olha o buttermilk, a cremosidade dele. Tá vendo que parece um danoninho? Ele fica bem cremoso, igual um chandelle. Vamos lá. A gente adiciona esse buttermilk. Mistura bem e delicadamente agora, porque a gente já tá adicionando aí o nosso líquido e a gente não quer perder a aeração que a gente já colocou aqui na nossa massa. Tudo misturadinho, agora a gente vai com o óleo. E agora a gente adiciona aqui a nossa farinha de trigo. Adiciona aos poucos, ela já está peneirada, você pode peneirar na hora também. Lembrando que não podemos bater demais após adicionar aqui a farinha, para não desenvolver glúten demais e aí a nossa massa acabar ficando uma massa pesada, uma massa solada. E agora, para finalizar, a gente coloca o nosso fermento e o bicarbonato. Agora que a gente adicionou o bicarbonato, ele vai trazer aí mais cor, mais coloração com a reação dele com o chocolate. Então, não deixem de adicionar o bicarbonato também. Antes de colocar o nosso bolo na forma e mostrar o resultado para vocês, se vocês tiverem aí a curiosidade de saber algum recheio para colocar junto com essa massa, eu ensino vários recheios aqui no meu canal. Então, vou deixar 2 deles que eu fiz ou que combina muito com essa massa aqui no card em cima ou no link da descrição. E aí você pode assistir também e fazer um bolo completo com uma massa estruturada e um recheio estruturado também. E outra coisa muito importante, essa massa é um pedacinho muito pequenininho de tudo que tem lá no meu curso de confeitaria FLPC, que é o Fórmula da Liberdade para Confeiteiras. Lá a gente ensina várias receitas, entre elas brigadeiro gourmet, bolos caseiros, bolos festios e além disso eu também ensino para vocês a como precificar o seu doce corretamente e a como vender online. Tudo isso em um curso só e num preço muito bacana. Então, se você tem curiosidade, se você quer aprender mais sobre confeitaria e se você quer faturar mais na confeitaria, clique no primeiro link aqui na descrição que você vai direto no site conhecer esse método que está mudando a vida de muitas confeiteiras. Agora eu vou untar minha forma de 20 centímetros com desmoldante, lembrando sempre que a gente tem que ter uma distância certa para adicionar o desmoldante para ele não ficar super concentrado, tá? Então, a gente vai colocar aqui somente no fundo e vai colocar a nossa massa. Vou pesar ela para vocês verem o rendimento e eu vou fazer ela em várias forminhas. Então, vou fazer aqui uma forminha mais rasa, mas você pode colocar tudo na mesma forma, lembrando que ele vai demorar um pouco mais de tempo para ficar pronto. E sempre coloque uma quantidade razoável, não coloque alto demais, porque senão ele não vai cozinhar no meio. Já já eu volto para mostrar para vocês o resultado dessa massa. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus e ele vai ficar aí mais ou menos uns 20 minutinhos, porque a minha forma, o meu bolo tá bem rasinho, tá com 300 gramas aqui. Então, se você colocar ele mais alto, ele vai ficar mais tempo. Prontinho, pessoal, olha que lindo que ele fica e ele fica retinho assim porque eu não untei as bordas, tá? Então evita aí com que o nosso bolo cresça e depois desgrude das bordas e aí fique com aquela barriguinha invertida. Então, por isso que eu não unto ao redor. Ela não fica nem uma barriguinha normal e nem a barriguinha invertida. Ela fica perfeita e retinha, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é, antes de vocês decorarem o seu bolo ou montar o seu bolo, decorar só se for, claro, um naked cake que você faz isso na hora, se você for montar o seu bolo, eu recomendo muito que assim como
o brigadeiro, a sua massa precisa descansar. Então, leve ela para descansar, mesmo que seja fora da geladeira, mas eu prefiro deixar ela aí um pouquinho fora, até que ela fique em temperatura ambiente, e colocar na geladeira, porque ela é um pouquinho mais firme. Fica ainda mais fácil de você aí montar o seu bolo sem nenhuma preocupação. Olha como ela é macia e deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo e ativa o sininho também para sempre receber dicas deliciosas como essa. Um beijo e até a próxima!